Pois muito bem, galera do canal Smart Groups. Na aula de hoje nós vamos continuar com o nosso curso de matemática financeira e vamos falar sobre a questão das taxas equivalentes em um regime de capitalização composto. Quando nós estudamos juros simples, nós aprendemos a realizar equivalência entre taxas. Um exemplo disso pode ser dado aqui na tela. Quando nós tínhamos, por exemplo, uma taxa de 1% ao mês e queríamos transformá-lo em uma taxa anual, a primeira coisa que nós fazíamos era relacionar a unidade de tempo que eu tenho com a unidade de tempo que eu quero. Então eu tenho uma taxa mensal e queria a taxa anual. Então, se eu relacionar meses com anos, cada ano tem um período de 12 meses. Então, para transformar essa taxa mensal em uma taxa anual, bastava que eu pegasse esse 1% e multiplicasse pela quantidade de meses que iria ter um ano, que no caso seriam 12. Então, ter uma taxa de 1% ao mês em um regime de capitalização simples é a mesma coisa que ter uma taxa de 12% ao ano. Isso se nós falarmos em um regime de capitalização simples e se nós falarmos em juros simples. Isso a gente aprendeu lá na primeira, segunda aula do nosso curso. Só que quando a gente trabalha com regime de capitalização composto, essa ideia não funciona. E não funciona porque num regime de capitalização composto, os juros, essa taxa de juros, é cobrada em cima de montante e não do capital. E aí, quando é que nós dizemos que duas taxas são equivalentes a juros compostos? Quando elas são aplicadas em um mesmo capital e durante o mesmo prazo, elas produzem montantes iguais. Para fazer o cálculo de taxas equivalentes em um sistema de capitalização composta, nós iremos trabalhar com a seguinte fórmula: 1 mais I1 elevado a T1 igual a 1 mais I2 elevado a T2. O que é esse I1 e I2? O I1 é a taxa que eu estou procurando, I2 é a taxa que eu já tenho, que foi dada, é a taxa que eu conheço. O T1 é o prazo da taxa que eu estou procurando e o T2 é o prazo da taxa que eu já conheço, ok? É comum a gente adotar um prazo padrão de 1 ano para fazer essa conversão entre taxas equivalentes. Porém, é possível adotar um outro prazo qualquer. Isso porque a razão entre o prazo e a taxa procurada, elas vão ser sempre a mesma, ok? Então, vamos ao nosso primeiro exemplo para trabalhar essa questão de equivalência entre taxas num sistema de capitalização composto. No exemplo 1 diz o seguinte: em juros compostos, qual é a taxa anual equivalente a 2% ao mês? Então, vamos aqui para a próxima tela para resolver esse problema. A nossa fórmula para trabalhar é a seguinte: eu vou ter 1 mais a taxa que eu estou procurando, elevado a T1, que é o tempo da taxa procurada, e aqui 1 mais I2, que é a taxa conhecida, elevado ao tempo da taxa que foi já nos informada. Então, está aqui a fórmula que a gente vai usar para realizar a conversão entre as taxas. Vamos lá. O que é esse 1? É a taxa que eu quero. Na questão aqui, ele pede que a gente converta essa taxa mensal para anual. Então, a taxa que eu estou procurando é uma taxa anual, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos realizar a conversão dessa taxa. Está aqui, I1 é a taxa que eu estou procurando e essa taxa ela deve estar ao ano, ok? É a taxa procurada. O tempo. A gente acabou de dizer que é muito comum a gente adotar 1 ano como tempo padrão nesse tipo de cálculo. Então, esse tempo aqui, a gente vai dizer que é 1 ano. Eu quero fazer a conversão para o período de 1 ano. Mas aí, como foi dito,
vocês podem usar qualquer unidade de tempo aqui, porque a razão que eu vou ter aqui na fórmula vai continuar sendo a mesma. A taxa que foi dada, a gente nomeia de I2. Então está aqui, ó, I2 foi a taxa que foi dada, que foi 2% ao mês. Está aqui. E lógico, o tempo que eu vou considerar para encontrar essa taxa I1 ao ano vai ser de 1 ano, que corresponde aqui a 12 meses. Então, ó, o I1 é a taxa que eu estou procurando. O tempo, geralmente a gente usa o padrão de 1 ano, mas lembrando que eu posso usar qualquer outra unidade de tempo, pode ser em meses, em trimestres e bimestres. A razão entre taxa 1, taxa 2, tempo 1 e tempo 2 vão ser os mesmos, vai ser a mesma. O I2 é a taxa que foi dada, que é 2% ao mês, e o tempo eu vou relacionar aqui, ó, se eu quero 1 ano são 12 meses. Então o tempo da taxa que foi dada vão ser 12 meses. Eu venho aqui para a fórmula agora e faço isso, ó. 1 mais a taxa que eu estou procurando, que é I1, elevado ao tempo, que a gente considerou 1 ano, igual a 1 mais a taxa que foi dada. E aí lembrem, essa taxa deve sempre, para fins de cálculos, ir para lá na forma decimal. Então 2% é 2 sobre 100, que é 0,02. Então para cá, ó, a taxa que foi dada foi de 0,02. Elevada ao prazo correspondente a 1 ano e meses, que foram 12 meses. E aí o que é que eu vou ter? Ó? 1 mais I1 elevado a 1 vai dar 1 mais I1. Aqui eu posso somar. 1 mais 0,02 é a mesma coisa que 1,02, que está elevado a 12. Na questão foi dado o valor dessa potência. 1,02 elevado a 12 é a mesma coisa que 1,2682. Então eu substituo aqui, ó, 1 mais I1 igual ao valor dessa potência, que é 1,2682. E aí, para encontrar a taxa, basta agora que eu pegue esse termo aqui, ó, que está somando, e passe aqui para o segundo membro dessa igualdade, subtraindo. Então eu vou ter a taxa que eu estou procurando igual a 1,2682 menos 1, que dá 0,2682. Lembrando que essa taxa aqui está na forma decimal. Para ela ir para a forma percentual, basta que eu multiplique ela por 100. Ó. Então, a taxa procurada vai ser 26,82% ao ano. E aí, o que aconteceu? Eu acabei de encontrar a taxa equivalente a 2% em um regime de capitalização composto. Ter 2% ao mês em juros compostos é a mesma coisa que ter 26,82% ao ano. Então, lá no meu cálculo, quando eu for fazer essa conversão entre as taxas, eu não posso usar aquela ideia anterior de juros simples. Até porque se eu usasse ela aqui, ó, 2 vezes 2 iam dar 24. Vejam que é bem diferente da taxa que está aqui, 26,82% ao ano. Vamos para mais um exemplo. Em juros compostos, qual a taxa trimestral equivalente a 15% ao ano? Então vamos lá. A taxa que eu quero encontrar é sempre I1. Então está aqui. I1 vai ser minha taxa trimestral. Ok? Está aqui, ó. Essa taxa que eu quero, ela tem que estar ao trimestre. É a taxa que eu estou procurando. A taxa que foi dada, que é o I2, foi uma taxa aqui de 15% ao ano. Se foi 15% ao ano, o período que a gente vai usar aqui vai ser aquele período padrão que eu acabei de falar na questão anterior, que é 1 ano. E o tempo lá para a primeira taxa, que é que eu estou procurando? Vai ser o relacional. 1 ano são quantos trimestres? 4. Trimestres são períodos de 3 meses. Em 1 ano eu tenho 4 trimestres, ok? E aí o que é que eu vou fazer? Ó? Escrevo aqui a minha fórmula. 1
mais I1 elevado a T1 é igual a 1 mais I2 elevado a T2. Então, a gente vai usar a fórmula para fazer a conversão entre essas taxas, ok? Então, vamos lá. Começando aqui, o que é que a gente vai fazer? O I1 eu não sei, é a taxa que eu estou procurando. Eu vou repetir aqui, ó, ok? O tempo 1 é o tempo dessa taxa que eu estou procurando, que a gente já viu aqui, ó, são 4 trimestres. Então, tá aqui, ó, 4. 1 mais I2, que é a taxa que foi dada. Que aí lembra, ó, é 15%, que é a mesma coisa que 15 sobre 100. E para lá o que vai é 0,15. Para aqui, ó. E o tempo, a gente vai usar o padrão que foi de 1 ano. Ok? Aqui eu vou somar, vai ficar assim, ó. 1 mais I1 a quarta igual, aí eu efetuo a soma. 1 mais 0,15 dá 1,15. Que elevado a 1 é 1,15. Quando esse 4 aqui aparece como expoente, ele passa para o segundo membro como radical. Então, o que é que eu vou ter? Ó? 1 mais I1 igual a raiz quarta de 1,15. Ou seja, esse expoente aqui, ó, ele vai para o segundo membro como índice de um radical. E lá na minha questão foi dado, ó, a raiz quarta de 1,15 é 1,0356. Então, eu substituo, ó, 1 mais a taxa procurada, I1, é igual a 1,0356. Vou passar esse I, ou melhor, esse mais 1, que está aqui, ó, somando para o segundo membro, subtraindo. Então, vai ficar 1,0356 menos 1. E aí eu vou encontrar a taxa que eu estou procurando ao trimestre, que vai ser 0,0356. Como ela está na forma decimal, eu multiplico aqui, ó, por 100, e aí a taxa vai ficar 3,56%. E aí eu lembro, eu queria essa taxa ao trimestre. Então aqui, A ponto T ponto, ou seja, ao trimestre. Então, o que é que significa? Ter uma taxa de 15% ao ano é a mesma coisa que ter uma taxa de 3,56% ao trimestre. Bem, galera, essa foi a nossa quarta aula de matemática financeira. Nós trabalhamos nela a questão das equivalências entre taxas em regime de capitalização compostos. Na próxima aula, nós vamos começar a aplicar essas ideias da aula 3 e aula 4 em situações problemas para tirar todas as dúvidas com relação a juros compostos. Se vocês gostaram, clique em gostei, inscrevam no nosso canal. É sempre um prazer ter vocês conosco. Até o nosso próximo encontro.